Novembro 9, Kuhlenhofer. Para Levi, você tem um ótimo gosto para a música e seus abraços são desajeitados. Nunca mude. 9 de novembro. Sou transparente, aquático, à deriva sem rumo. Ela é uma âncora afundando em meu mar. Benton James Kessler. Fallon. Que barulho será que faria se eu quebrasse esse copo na lateral da cabeça dele? É um copo grosso. A cabeça dele é dura. Há potencial para uma bela pancada. Será que ele sangraria? Tem guardanapos na mesa, mas não são do tipo que conseguiria absorver muito sangue. Então é isso. Estou um pouco chocado, mas está acontecendo, diz ele. Sua voz me faz apertar mais o copo na esperança de que continue na minha mão e não acabe de fato na cabeça dele. Fallon, ele pingarreia e tenta suavizar suas palavras, mas ainda me cortam como se fossem facas. Vai dizer alguma coisa? Bato o canudo na parte oca de um cubo de gelo, imaginando que o gelo é a cabeça dele. O que quer que eu diga, resmungo, parecendo uma criança birrenta e não a adulta de 18 anos que sou. Quer que eu te dê os parabéns? Minhas costas tocam um encosto atrás de mim e cruzo os braços. Olho para ele e me pergunto se o arrependimento que vejo em seus olhos é consequência de ter me decepcionado ou se ele está simplesmente fingindo de novo. Faz só 5 minutos que se sentou e já transformou o lado dele na mesa num palco. E mais uma vez sou obrigada a ser a plateia. Os dedos dele tamborilam na xícara de café e ele me observa em silêncio por vários segundos. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Ele acha que vou acabar desistindo e dizendo o que ele quer ouvir. Mas ele não esteve comigo o suficiente nos últimos 2 anos para saber que não sou mais aquela garota. Quando me recuso a reconhecer sua atuação, ele por fim suspira e baixa os cotovelos na mesa. Bom, achei que você ficaria feliz por mim. Eu me esforço a balançar a cabeça depressa. Feliz por você? Não pode estar falando sério. Ele dá de ombros e um sorriso presunçoso surge em sua expressão já irritante. Eu não sabia que podia ser pai de novo. Deixo escapar uma gargalhada alta e incrédula. Ejacular na vagina de uma mulher de 24 anos não torna ninguém um pai. Digo com certa amargura. Seu sorriso presunçoso desaparece, ele se recosta e inclina a cabeça. Na tela, esse gesto sempre foi sua saída de emergência quando ele não sabia como reagir. Passa a impressão de que está refletindo profundamente e vai funcionar com quase qualquer emoção. Tristeza, introspecção, arrependimento, compaixão. Ele não deve se lembrar de que foi meu professor de atuação durante a maior parte da minha vida, e essa expressão foi uma das primeiras que ele me ensinou. Não acha que tenho o direito de me considerar um pai? Ele parece ofendido com a minha resposta. O que você acha que isso me torna então? Trato essa pergunta como retórica e golpeio outra pedra de gelo. Com habilidade, puxo o canudo e coloco o gelo na boca. Mordo, triturando-o de forma ruidosa e despreocupada. Certamente ele não espera que eu responda essa pergunta. Ele não foi um pai desde a noite em que minha carreira de atriz foi interrompida quando eu só tinha 16 anos. E para ser franca comigo mesma, nem tenho certeza se ele foi pai antes daquela noite. Estávamos mais para professor e aluno de interpretação. Uma das mãos dele toca os caros folículos de cabelos implantados que delimitam sua testa. Por que está fazendo isso? A cada segundo ele fica mais irritado com a minha atitude. Ainda está brava por eu não ter ido à sua formatura? Já te falei, tive um conflito na agenda. Não, respondo tranquilamente. Eu não convidei você para a minha formatura. Ele recua, olhando incrédulo para mim. Por que não? Eu só tinha 4 convites. E, disse ele, sou seu pai, por que você não me convidaria para a sua formatura no colégio? Você não teria ido? Você não tinha como saber, rebate ele. Você não foi. Ele revira os olhos. Bem, é claro que não, Felo. Não fui convidado. Suspiro fundo. Você é impossível. Agora entendo por que mamãe te largou. Ele balança a cabeça de leve. Sua mãe me deixou porque eu dormi com a melhor amiga dela. Minha personalidade não teve nada a ver com isso. Nem mesmo sei o que responder. O homem tem absolutamente zero remorso. Tanto odeio quanto invejo isso. De certo modo, queria ser mais parecida com ele e menos com minha mãe. Ele não se importa com os próprios defeitos, enquanto os meus são o foco da minha vida. Meus defeitos são o que me faz acordar de manhã e que me deixa acordada toda noite.
Quem pediu salmão? Pergunta o garçom. Que time impecável. Levanto a mão e ele coloca o prato diante de mim. Já perdi o apetite, então empurro o arroz com o garfo pelo prato. Ei, espere um segundo, olho para o garçom, mas ele não está falando comigo, e sim olhando intensamente para o meu pai. Você é... Ah, meu Deus, lá vamos nós de novo. O garçom dá um tapa na mesa e eu estremeço. É você? Você é o Dolvon Neil que me faz Max Eckport? Meu pai dá de ombros com modéstia, mas sei que esse homem não há nada de modesto. Embora ele não interprete mais Max Eckport desde que o programa saiu do ar 10 anos atrás, ele ainda age como se fosse o maior acontecimento da televisão. E as pessoas que o reconhecem são motivo para ele ainda reagir desse jeito. Agem como se nunca tivesse visto um ator na vida real. Estamos em Los Angeles, pelo amor de Deus, todo mundo aqui é ator. Continuo com minha vontade de atacar enquanto enfio o garfo no salmão, mas então o garçom me interrompe para perguntar se posso tirar uma foto deles dois. Suspiro. De má vontade, saio do meu lugar, ele tenta me entregar seu celular para que eu tire a foto, mas ergo a mão protestando e dou a volta por ele. Preciso usar o banheiro, murmuro me afastando da mesa. É só tirar uma selfie com ele adora selfies. Sigo direto para o banheiro para sentir algum alívio da presença do meu pai. Não sei por que pedi para ele me encontrar hoje. Talvez porque eu esteja me mudando e nem sei quanto tempo ficarei sem vê-lo, mas estar nem de longe é uma boa desculpa para me colocar nessa situação. Abro a porta da primeira cabine, tranco e puxo o papel de proteção para o assento, colocando-o na tampa da privada. Certa vez li um estudo sobre bactérias em banheiros públicos. A primeira cabine de cada banheiro estudado tinha a menor quantidade de bactérias. As pessoas supõem que a primeira cabine é a mais usada, então pulam. Eu não, é a única que vou usar. Nem sempre fui germofóbica, mas os 2 meses que passei no hospital quando eu tinha 16 anos me deixaram um pouco obsessiva-compulsiva quando se trata de higiene. Quando termino de usar o banheiro, levo pelo menos 1 minuto inteiro lavando as mãos. Fico olhando fixamente para elas o tempo todo, me recusando a me voltar para o espelho. Evitar meu reflexo fica mais fácil a cada dia que passa, mas ainda tenho um vislumbre de mim quando vou pegar o papel toalha. Não importa quantas vezes eu tenha me olhado no espelho, ainda não me acostumei com o que vejo. Levanto a mão esquerda e toco as cicatrizes do lado esquerdo do meu rosto, seguido pelo meu maxilar e descendo até o pescoço. A cicatriz desaparece abaixo da gola da minha blusa, porém, por baixo da roupa, descem por todo o lado esquerdo de meu corpo, parando pouco abaixo da cintura. Passo os dedos pelas áreas da pele que agora parecem couro enrugado, cicatrizes que constantemente me lembram que o incêndio foi real, não só um pesadelo do qual mal posso me obrigar a acordar com um beliscão no braço. Fiquei meses enfaixada depois do incêndio, incapaz de tocar a maior parte do meu corpo. Agora que as queimaduras estão curadas e fiquei com marcas, fico tocando-as obsessivamente. As cicatrizes parecem veludo esticado e seria normal ficar revoltada com a sensação como fico com a aparência. Em vez disso, gosto mesmo de senti-las. Estou sempre passando distraidamente os dedos por meu braço ou pelo pescoço, lendo o braille da minha pele até dar conta que estou fazendo e parar. Não devia gostar de nenhum aspecto da única coisa que atrapalhou minha vida, mesmo que seja simplesmente a sensação na ponta dos meus dedos. Já a aparência é outra coisa. Cada um de meus defeitos tem recebido as luzes de refletores cor-de-rosa, postos a mostras para o mundo inteiro ver, por mais que eu tente esconder. Com o cabelo e a roupa estão ali. Sempre estarão ali. Um lembrete permanente da noite que destruiu todas as melhores partes de mim. Não sou de me apegar a datas e aniversários, mas essa manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi a data de hoje. Provavelmente porque foi o último pensamento que tive antes de dormir na noite passada. Faz 2 anos desde o dia em que a casa do meu pai foi engolida pelas chamas que quase tiraram minha vida. Talvez por isso eu quisesse ver hoje meu pai. Talvez eu esperasse que ele fosse se lembrar, que dissesse algo para me reconfortar. Sei que ele já se desculpou bastante, mas até que ponto posso perdoá-lo por se esquecer de mim? Eu só ficava na casa dele uma vez por semana, em média, mas naquela manhã tinha lhe mandado uma mensagem de texto contando que passaria a noite lá. Então, era de se pensar que meu pai, quando ateasse o fogo na casa por acidente, fosse me resgatar do meu sono. Só que isso não aconteceu. Ele esqueceu que eu estava lá. Ninguém sabia que havia alguém na casa até que me ouviram gritar no segundo andar. Sei que ele carrega muita culpa por isso. Durante semanas ele se desculpou toda vez que me viu, mas as desculpas começaram a rarear junto das visitas e dos telefonemas. O ressentimento que guardo continua muito presente, embora eu preferisse o contrário. O incêndio foi um acidente, eu sobrevivi. Essas são as 2 coisas em que tento focar. Mas é difícil quando penso nisso sempre que olho para mim mesma. Penso nisso sempre que alguém olha para mim.
A porta do banheiro se abre, uma mulher entra e me olha rapidamente. Vira a cara com a mesma rapidez e vai para a última cabine. Devia ter escolhido a primeira, moça. Eu me olho mais uma vez no espelho. Eu costumava usar o cabelo na altura dos ombros com franja enviesada, mas ele cresceu muito nos últimos anos, e sem motivo algum. Roço os dedos pelas mechas compridas e escuras de cabelo que treinei para cobrir a maior parte do lado esquerdo do meu rosto. Puxo a manga do braço esquerdo até o pulso, depois levanto a gola para cobrir a maior parte do pescoço. Assim as cicatrizes quase não são visíveis e posso suportar me olhar no espelho. Eu costumava me achar bonita, mas agora o cabelo e a roupa podem cobrir muita coisa. Ouço a descarga, então me viro depressa e sigo para a porta antes que a mulher saia da cabine. Faço o que posso para evitar as pessoas na maior parte do tempo. Não porque tenha medo que elas olhem minhas cicatrizes. Eu as evito porque elas não olham. No segundo em que me veem, logo viram o rosto, porque tem medo de demonstrar grosseria ou crítica. Pelo menos uma vez seria legal se alguém me olhasse nos olhos e sustentasse meu olhar. Já faz tanto tempo que isso aconteceu, detesto admitir que sinto falta da atenção que costumava receber, mas é verdade. Saio do banheiro e volto à mesa, decepcionada porque ainda vejo a nuca do meu pai. Eu tinha esperança que surgisse alguma emergência e ele fosse solicitado a ir embora enquanto eu estava no banheiro. É triste que eu prefira ser recebida por uma mesa vazia em vez de pelo meu próprio pai. Esse pensamento quase me leva a fazer uma careta, mas de repente o cara sentado à mesa que preciso contornar chama minha atenção. Não costumo notar as pessoas, considerando que elas fazem o que podem para evitar contato visual comigo, mas os olhos deste cara são intensos, curiosos e estão fixos nos meus. A primeira coisa que penso quando o vejo é: quem dera fosse 2 anos atrás. Penso muito nisso quando encontro garotos que posso considerar atraentes. E esse cara, sem dúvida nenhuma, é uma graça. Não é do jeito típico de Hollywood, como a maioria dos caras que moram nessa cidade. Esses são todos iguais, como se houvesse um molde perfeito para um ator bem-sucedido e eles estivessem tentando se encaixar. Esse cara é o completo oposto. Sua barba por fazer não é uma obra de arte simétrica intencional. Em vez disso, é suja e irregular, como se ele tivesse trabalhado até tarde da noite sem tempo de se barbear. O cabelo dele não está penteado com gel para dar uma aparência zoneada de quem acabou de sair da cama. O cabelo desse cara é mesmo bagunçado. Mechas de cabelo cor de chocolate caem em sua testa, algumas erráticas e rebeldes. É como se ele tivesse acordado tarde para um compromisso e tivesse pressa demais para se dar o trabalho de se olhar no espelho. Uma aparência tão desleixada devia ser broxante, mas é isso que acho tão estranho. Apesar dele dar a impressão de não ter um pingo de narcisismo, é um dos caras mais atraentes que já vi. Eu acho. Esse pode ser um efeito colateral da minha obsessão por limpeza. Talvez eu deseje desesperadamente o tipo de descuido que esse cara exibe e esteja confundindo inveja com fascínio. Também posso achar que ele é uma graça apenas por ser uma das poucas pessoas nos últimos 2 anos que não virou o rosto imediatamente ao olhar nos meus olhos. Ainda preciso passar pela mesa dele para chegar à minha. Atrás dele, não consigo decidir se me apresso para ficar livre do olhar dele ou se devo passar em câmera lenta para aproveitar a atenção. Ele se mexe quando começa a passar na sua frente e de repente seu olhar se torna excessivo, invasivo demais. Sinto minhas bochechas corarem e a pele formigar, então olho para os meus pés e deixo que meu cabelo caia no rosto. Até puxo uma mecha para a boca com a intenção de bloquear ainda mais a visão dele. Não sei por que o olhar dele me deixa desconfortável, mas é o que acontece. Apenas alguns segundos atrás eu estava pensando em como sentia falta de ser olhado, mas agora que está acontecendo, só quero que ele vire o rosto para o outro lado. Pouco antes de ele sair da minha visão periférica, olho na direção dele e pego o resto de um sorriso. Ele não deve ter notado minha cicatriz. É o único motivo para um cara como ele ter sorrido para mim. Ai, é irritante até pensar desse jeito. Eu não era essa garota, era confiante. Mas o incêndio derreteu cada pingo de autoestima que eu tinha. Tentei recuperá-la, mas é difícil acreditar que alguém possa me achar atraente quando nem eu consigo me olhar no espelho. Isso nunca me cansa, diz meu pai enquanto me sento à volta à mesa. Olho para ele, quase esqueci que estava ali. O que nunca te cansa? Ele indica o garçom com o garfo que está perto da caixa registradora. Isso, diz ele, ter fãs. Dá uma garfada na comida e fala com a boca cheia. Então, o que você queria falar comigo? O que te faz pensar que eu queria falar alguma coisa com você? Ele gesticula pela mesa. Estamos almoçando juntos. É óbvio que você precisa me dizer alguma coisa. É triste que nossa relação tenha chegado a isso. Saber que um simples encontro para almoçar tem que ser mais do que uma filha querendo ver o pai. Vou me mudar para Nova York amanhã. Bom, na verdade esta noite. Mas meu avião sai tarde e oficialmente só vou pousar em Nova York no dia 10.
Ele pega o guardanapo e disfarça uma tosse, pelo menos eu acho que é uma tosse. Com certeza não foi a notícia que o fez engasgar com a comida. Nova York? Dispara ele. E então ele ri. Ri, como se eu morando em Nova York fosse uma piada. Calma, Fallon, seu pai é um babaca, isso não é nenhuma novidade. Justo lá? Por quê? O que tem em Nova York? As perguntas dele vão surgindo à medida que ele processa a informação. E por favor, não me diga que conheceu alguém na internet. Meus batimentos cardíacos estão enfurecidos. Ele não pode, pelo menos, fingir que apoia uma das minhas decisões. Quero uma mudança de ritmo. Estava pensando em fazer testes para a Broadway. Quando eu tinha 7 anos, meu pai me levou para ver castes na Broadway. Foi minha primeira vez em Nova York e foi uma das melhores viagens da minha vida. Até esse momento, ele sempre tinha me empurrado para a carreira de atriz. Mas foi só quando vi aquele espetáculo ao vivo que soube que precisava ser atriz. Nunca tive a oportunidade de fazer teatro porque meu pai ditou cada passo da minha carreira e ele gosta mais do cinema. Mas já são 2 anos desde que fiz alguma coisa. Não sei se realmente tenho coragem para fazer um teste por agora. Contudo, decido me mudar para Nova York foi uma das maiores iniciativas que tomei desde o incêndio. Meu pai dá um gole na bebida, baixa o copo e seus ombros relaxam quando ele suspira. Fallon, me escute, diz ele. Sei que você sente falta de atuar, mas não acha que está na hora de procurar mais opções? Já passei tanto do ponto de me importar com os motivos dele que sequer mesmo presta atenção no monte de asneira que ele acabou de me dizer. Durante toda a minha vida, só que o que meu pai fez foi me pressionar para seguir os passos dele. Depois do incêndio, seu estímulo acabou de vez. Não sou nenhuma idiota, sei que ele acha que não tenho mais o que é necessário para ser atriz. E parte de mim sabe que ele tem razão, a aparência é muito importante em Hollywood. E é exatamente por isso que quero me mudar para Nova York. Se eu quiser voltar a atuar, o teatro pode ser minha melhor esperança. Eu queria que ele não fosse tão transparente. Minha mãe ficou feliz da vida quando contei que queria me mudar. Desde a formatura e da minha mudança para o apartamento de Amber, quase não saio de casa. Minha mãe ficou tão triste ao descobrir que eu iria para longe, mas feliz ao perceber que eu estava disposta a deixar os limites não só da minha casa, mas de todo o estado da Califórnia. Eu queria que meu pai se desse conta como isso representa para mim um passo enorme. O que aconteceu com aquele trabalho de narração? Pergunta ele. Não deixei de trabalhar com isso. Os audiobooks são gravados em estúdio. Existem estúdios em Nova York. Ele revira os olhos, infelizmente. Qual é o problema com os audiobooks? Ele me olha sem acreditar. Além do fato de que narrar audiobooks é considerado o fundo do poço do trabalho de um ator, você pode fazer melhor que isso, Folo. Ora essa, curse uma faculdade ou coisa assim. Fico triste, justo quando eu achava que ele não podia ser mais egoísta. Ele para de mastigar e olha fixo para mim quando percebe o que diz. Rapidamente limpa a boca com o guardanapo e aponta para mim. Você sabe que não foi isso que quis dizer. Não estou dizendo que você se reduziu a audiobooks. O que estou falando é que você pode encontrar uma profissão melhor, agora que não pode mais atuar. Não dá muito dinheiro esse negócio de narração. Nem a Broadway, aliás. Ele diz Broadway como se não tivesse um veneno na boca. Para sua informação, há muitos atores respeitáveis que também narram audiobooks. E é mesmo necessário que eu cite uma lista de atores de elite na Broadway agora? Tem o dia todo. Ele assente, mas sei que não concorda realmente comigo. Só se sente mal por insultar um dos poucos trabalhos relacionados à atuação que eu posso fazer. Ele leva o copo vazio à boca e vira a cabeça para trás o suficiente para recuperar um gole do gelo derretido. Água, diz ele, sacudindo o copo até o garçom fazer um gesto de cabeça e se aproximar para encher o copo. Ataco de novo o salmão que não está mais quente. Torço para ele terminar de comer logo, porque não sei se ainda tenho estômago para essa visita. A essa altura, o único alívio que sinto é o de saber que amanhã, a essa hora, estarei no literal oposto ao dele, mesmo que eu esteja trocando o sol pela neve. Não faça planos para meados de janeiro, diz ele mudando de assunto. Vou precisar que você volte a Los Angeles por uma semana. Por quê? O que vai acontecer em janeiro? Seu velho vai juntar as escovas de dentes. Aperto minha nuca e baixo os olhos para o meu colo. Pode me matar agora. Sou tomada pela culpa porque eu não pretendia dizer isso em voz alta, por mais que quisesse que alguém realmente me matasse agora. Fallon não pode julgar se vai gostar dela ou não antes de conhecê-la. Não preciso conhecê-la para saber que não vou gostar dela, respondo. Afinal, ela vai se casar com você. Tento disfarçar a verdade em minhas palavras com um sorriso sarcástico, mas tenho certeza de que ele sabe que eu fui sincera em cada palavra que disse. Caso tenha se esquecido, sua mãe também escolheu se casar comigo e você parece gostar muito dela. Retruca ele. Agora ele me pegou. Touché, mas em minha defesa, este é o 5º pedido de casamento desde que eu tinha 10 anos. Mas é só a terceira esposa, esclarece ele.
Por fim, enfio meu garfo no salmão e dou uma mordida. Você dá vontade de dispensar os homens para sempre, digo de boca cheia. Ele ri. Isso não deveria ser um problema. Sei que você só saiu com um garoto e isso já faz mais de 2 anos. Engulo a seco o pedaço de salmão. Sério? Onde eu estava quando eu distribuí os pais decentes? Por que eu tive que ficar com esse imbecil estúpido? Quantas vezes será que ele mordeu a língua durante o almoço de hoje? É melhor ele se cuidar ou vai acabar sem língua nenhuma. Ele realmente não faz ideia de que dia é hoje. Se fizesse, jamais teria dito algo tão negligente. Noto que sua testa se franze de repente porque ele está tentando pensar em um pedido de desculpas pelo que acabou de dizer. Tenho certeza de que ele não tinha intenção de falar o que eu entendi, mas isso não tira minha vontade de retrucar com minhas próprias palavras. Coloco o cabelo atrás da orelha esquerda, deixando a cicatriz totalmente à mostra e olho bem nos olhos dele. Bom, pai, não recebo a mesma atenção dos homens como antes. Você sabe, antes que isso acontecesse. Indico o meu rosto, mas já me arrependo das palavras que escapuliram da minha boca. Porque sempre desço ao nível dele. Sou melhor do que isso. Os olhos dele se fixaram no meu rosto e logo baixam a mesa. Ele parece sinceramente arrependido e penso em parar com a amargura e ser um pouco mais legal com meu pai. Mas antes que qualquer coisa gentil possa sair da minha boca, o cara da mesa atrás do meu pai se levanta e minha atenção vai para o espaço. Tento puxar o cabelo para cobrir o rosto antes que ele se vire, mas já é tarde. Já está me olhando de novo. O mesmo sorriso que deu para mim antes continua fixo em seu rosto, mas desta vez não vira o rosto. Na verdade, meus olhos não desviam dos dele enquanto ele segue na direção da nossa mesa. Antes que eu consiga reagir, ele está sentado ao meu lado. Puta merda, mas o que ele está fazendo? Desculpa pelo atraso, amor, diz ele passando o braço pelos meus ombros. Ele acabou de me chamar de amor? Esse cara aleatório colocou o braço em volta de mim e me chamou de amor? Que diabo está acontecendo? Olho para o meu pai pensando que de algum modo ele está envolvido nisso, mas ele olha o cara desconhecido ao meu lado com uma confusão ainda maior do que a que eu devo estar sentindo. Enrijeço sobre o braço do garoto quando sinto seus lábios pressionar a lateral da minha cabeça. Essa porcaria de trânsito de Los Angeles, murmura ele. O cara aleatório acabou de encostar os lábios no meu cabelo. O que está acontecendo? O cara estende o braço pela mesa para apertar a mão do meu pai. Meu nome é Ben, diz ele. Benton James Kelly, namorado da sua filha. O que da filha dele? Meu pai retribuiu o aperto de mão. Tenho certeza absoluta de que minha boca está escancarada. Então a fecho no mesmo instante. Não quero que meu pai saiba que não faço a menor ideia de quem é esse sujeito. Também não quero que esse Benton pense que fiquei boquiaberta porque gosto da atenção dele. Só estou olhando para ele assim porque... Bom, porque obviamente ele é louco. Ele solta a mão do meu pai, se acomoda à mesa, dá uma breve piscadela para mim e se curva na minha direção, aproximando o suficiente da boca na minha orelha para que um soco nele seja algo justificável. Siga as minhas deixas, sussurra ele. Ele se afasta ainda sorrindo. Seguir as deixas dele? O que é isso? Uma atividade do curso de improvisão dele? Então me dou conta. Ele entreouviu toda a nossa conversa. Deve estar fingindo ser meu namorado numa forma estranha de enfrentar meu pai. Acho que gosto do meu novo namorado falso. Agora sei que está jogando com meu pai. Abro um sorriso afetuoso para ele. Não achei que fosse conseguir chegar. Eu me inclino para bem e olho para o meu pai. Amor, você sabe que eu queria conhecer o seu pai. Você quase nunca consegue vê-lo. Nenhum trânsito ia me impedir de aparecer hoje. Abro um sorriso satisfeito para o meu novo namorado falso por esse sarcasmo. Bem, também deve ter um pai babaca, porque parece saber exatamente o que dizer. Me desculpe, diz Ben, voltando-se para o meu pai. Não sei seu nome. Meu pai já está olhando com reprovação para Ben. Meu bem, meu Deus, estou adorando isso. Donovan O'Neill, diz meu pai. Você já deve ter ouvido esse nome. Fui o astro de não, interrompe Ben. Não me lembra nada. Ele se vira para mim e dá uma piscadela. Mas Fallon me falou muito sobre você. Ele belisca meu queixo e volta a olhar para o meu pai. Por falar na nossa garota, o que acha dela se mudar para Nova York? Ele volta a olhar para mim e franze o senho. Não quero que minha Joaninha fuja para outra cidade. Mas se isso significa que ela está indo atrás do próprio sonho, serei o primeiro a garantir que ela pegue esse avião. Joaninha? É melhor ele se contentar em ser meu namorado falso, porque esse apelido brega me deixou com vontade de dar um chute no saco mentiroso dele. Meu pai pigarreia, evidentemente pouco à vontade, com o nosso novo convidado para o almoço. Consigo pensar em alguns sonhos que uma menina de 18 anos deveria ter, mas a Broadway não é um deles, ainda mais considerando a carreira que ela já teve. A Broadway é um retrocesso, na minha opinião.
Ben se ajeita na cadeira e ele tem um cheiro muito bom, eu acho. Já faz tanto tempo que não me sinto tão perto de um cara que talvez ele tenha um cheiro completamente normal. Ainda bem que ela tem 18 anos, responde Ben. A essa altura não importa muito a opinião dos pais sobre o que ela faz com a própria vida. Sei que ele só está representando, mas ninguém nunca me defendeu desse jeito. Isso já está dando a impressão de que meus pulmões estão se contraindo. Pulmões idiotas. Não é uma opinião quando vem de uma profissional da área, diz meu pai, é um fato. Estou nesse negócio há tempo suficiente para saber quando alguém precisa cair fora. Viro repentinamente a cabeça para o meu pai num instante em que o braço de Ben fica tenso em meus ombros. Cair fora? Repete Ben. Você realmente disse, em voz alta, que sua filha precisa desistir? Meu pai revira os olhos e cruza os braços enquanto olha com raiva para Ben, que retira o braço dos meus ombros e imita os movimentos do meu pai, fuzilando-o com os olhos também. Meu Deus, isso é tão desconfortável e tão maravilhoso. Nunca vi meu pai agindo assim. Nunca o vi antipatizar com alguém de cara. Escute aqui, Ben. Ele diz o nome com a boca cheia de desprazer. Fallon não precisa que você encha a cabeça dela com coisas absurdas simplesmente porque você está animado com a perspectiva de ter um casinho na costa leste. Ah, meu Deus, meu pai acaba de se referir a mim como um casinho desse cara. Fico boca aberta enquanto ele continua. Minha filha é esperta, é durona. Ela aceita que a carreira que teve durante toda a vida está fora de cogitação. Agora que, ele gesticula para mim, agora que ele é incapaz de terminar a própria fase e o arrependimento toma conta do seu rosto. Sei exatamente o que ele está prestes a dizer. Há 2 anos ele diz tudo, menos isso. Há apenas 2 anos eu era uma das atrizes adolescentes de melhores perspectivas e no instante que o incêndio destruiu minha aparência, o estúdio reincidiu o contrato. Acho que ele lamenta não ser mais o pai de uma atriz, mais do que lamenta ter perdido a filha em um incêndio provocado por seu próprio descuido. Depois que meu contrato foi cancelado, nunca mais falamos sobre a possibilidade de eu voltar a atuar. Na verdade, nunca falamos sobre mais nada. Ele deixou de ser o pai que passava dias inteiros no set comigo por 1 ano e meio e passou a ser o pai que agora vejo talvez por 1 mês. Então eu juro que ele vai concluir o que estava prestes a falar. Faz 2 anos que espero para ouvi-lo confessar que é por causa da minha aparência que não tenho mais uma carreira. Até hoje sempre foi uma suposição silenciosa. Nunca falamos do porquê de eu não trabalhar mais como atriz. Só falamos do fato de que não atuo. E já que ele começou, também seria legal ouvi-lo confessar que o incêndio ainda destruiu nosso relacionamento. Ele não sabe mais como ser um pai para mim, agora que não está mais agindo como treinador e empresário. Estreita os olhos na direção dele. Termina a frase, pai. Ele balança a cabeça, tentando desprezar totalmente o assunto. Ergo uma sobrancelha, desafiando-o a continuar. Quer mesmo fazer isso agora? Ele dá uma olhada em Ben na esperança de usar meu namorado falso como pretexto. Na verdade, quero. Meu pai fecha os olhos e suspira fundo. Quando os abre de volta, ele inclina para frente e cruza os braços na mesa. Você sabe que eu te acho bonita, Felo. Para de distorcer minhas palavras. É que esta área tem padrões mais elevados do que um pai e tudo o que posso fazer é aceitar. Na realidade, achei que nós tínhamos aceitado isso, diz ele olhando para Ben. Mordo o interior da minha bochecha para não dizer nada de que vá me arrepender. Eu sempre soube a verdade. Quando me vi no espelho pela primeira vez no hospital, eu sabia que estava tudo acabado. Mas ouvi meu pai admitir em voz alta que ele também acha que eu deveria parar de ir atrás dos meus sonhos. É demais para mim. Uau, murmura bem. Isso foi. Ele olha para o meu pai e balança a cabeça, enojado. Você é o pai dela. Se eu não soubesse a verdade, diria que a careta de bem é autêntica e ele não está só atuando. Exatamente, sou o pai dela. Não a mãe que alimenta qualquer besteira que ela acha que fará sua garotinha se sentir melhor. Nova York e Los Angeles estão cheias de milhares de garotas indo atrás do mesmo sonho que Fallon vem buscando a vida toda. Garotas que são muito talentosas, excepcionalmente bonitas. Fallon sabe que eu acredito que ela tem mais talento do que todas as outras juntas, mas ela também é realista. Todo mundo tem sonhos, mas infelizmente ela não possui mais as ferramentas para realizar os delas. Precisa aceitar isso antes de desperdiçar dinheiro em uma mudança para o outro lado do país que não vai fazer droga nenhuma pela carreira dela. Fecha os olhos. Quem quer que tenha dito a verdade machuca sendo otimista. A verdade é uma filha da puta que provoca uma dor excruciante. Meu Deus, diz bem, você é inacreditável. E você não é realista, retruca meu pai. Abro os olhos e cutuco o braço de Ben para que ele saiba que quero sair da mesa. Não posso mais fazer isso. Ben não se mexe. Em vez disso, passa a mão por baixo da mesa e aperta meu joelho, insistindo que eu fique sentada.
Minha perna enrijece com seu toque porque meu corpo está mandando sinais confusos ao meu cérebro. Agora estou zangada com meu pai, muito zangada, mas de algum modo me sinto reconfortada por esse completo estranho que me defende sem nenhum motivo aparente. Estou com vontade de gritar, sorrir e chorar, mas acima de tudo quero alguma coisa para comer, porque agora estou com fome de verdade e quero salmão quente, droga. Tento relaxar a perna para que Ben não sinta como estão tensa, mas ele é o primeiro cara em muito tempo a me tocar de verdade. Para ser sincero, é um pouco esquisito. Deixa eu te perguntar uma coisa, Sr. O'Neill, começa Ben. Johnny Cash tinha os lábios leporino? Meu pai fica em silêncio. Eu também, torcendo para que Ben esteja querendo chegar a algum lugar com uma pergunta aleatória. Ele estava indo muito bem até começar a falar de cantores country. Mas meu pai olha para Ben como se ele fosse louco. Mas o que um cantor country tem a ver com essa conversa? Tudo, responde Ben depressa. Não, ele não tinha, mas o ator que o interpretou em Johnny June tinha uma cicatriz muito visível no rosto. Joaquin Phoenix foi até indicado ao Oscar por este papel. Os batimentos do meu coração se aceleram quando entendo o que ele está fazendo. E Idi Amin? Pergunta Ben. Meu pai revira os olhos entediado com esse interrogatório. O que ele tem? Ele não era vesgo, mas o ator que fez o papel, Forrest Whitaker, é. Outro indicado ao Oscar. Que estranho. E ele ganhou. Essa é a primeira vez que vejo alguém colocar meu pai em seu devido lugar. E por mais que toda essa conversa esteja me deixando desconfortável, eu não estou tão desconfortável assim para deixar de curtir esse momento raro e bonito. Parabéns, diz meu pai a Ben, nem um pouco impressionado. Você ouviu falar de 2 exemplos bem-sucedidos em meio a milhões de fracassos. Tento não levar as palavras do meu pai para o lado pessoal, mas é difícil. A essa altura, sei que se tornou mais uma luta pelo poder entre os dois, a menos sobre mim e ele. Mas é uma grande decepção que ele prefira ganhar uma discussão com um completo desconhecido a defender a própria filha. Se sua filha é tão talentosa como você alega, você não iria querer encorajá-la a não desistir de seus sonhos? Por que quer que ela veja o mundo como você? Meu pai enrijece. E como exatamente você acha que eu vejo o mundo, Sr. Kessler? Ben se recosta na cadeira sem desviar os olhos do meu pai, pelos olhos fechados de um babaca arrogante. O silêncio se segue, parece calmaria que precede a tempestade. Espero um deles dar o primeiro soco, mas em vez disso, meu pai tira a carteira do bolso, joga dinheiro na mesa e olha diretamente para mim. Posso ser sincero demais, mas se prefere ouvir besteira, então esse imbecil é perfeito para você. Ele sai da mesa. Aposto que sua mãe adora ele, resmunga. Estremeço com as palavras dele e morro de vontade de gritar um insulto de volta. Um insulto tão épico que deixaria seu ego ferido por dias. O único problema é que não há nada que alguém possa dizer para magoar um homem sem coração. Em vez de gritar alguma coisa enquanto ele sai pela porta, simplesmente fico sentada em silêncio, com meu namorado falso. Este só pode ser o momento mais humilhante e constrangedor da minha vida. Assim que sinto a primeira lágrima escorrer, empurro o braço de Ben. Preciso sair. Sussurro, por favor. Ele sai da mesa e mantém a cabeça baixa a me levantar e passo por ele. Não me atrevo a olhar para ele enquanto vou mais uma vez ao banheiro. O fato de que ele sentiu necessidade de fingir ser meu namorado já é constrangedor bastante. Mas eu precisava ter a pior briga de todas com meu pai bem na frente dele? E se eu fosse bem, então James Kessler daria um fora em mim de mentirinha agora mesmo.